Amém? Quem encontrou? Todo mundo encontrou? Coloca a mão sobre a sua Bíblia. Se você vai acompanhar aqui, estenda a sua mão para cá. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que a Tua palavra, ela venha criar raízes no nosso coração. Que sejamos nessa noite a boa terra, a terra que recebe a Tua palavra, a terra, meu Deus, onde a Tua palavra é plantada e produz fruto. Senhor, se existe alguma dureza, alguma resistência no nosso coração, que o Teu Espírito Santo nessa noite venha afofar essa terra, venha regar essa terra, meu Pai, para que a Tua palavra ela seja plantada e ela produza os frutos, porque a Tua palavra ela não volta vazia, mas ela faz aquilo para o qual ela foi designada, e nós cremos nisso em nome de Jesus. Amém? Antes de eu ler, nós vamos falar sobre Gideão. Quem é Gideão? Gideão, ele era filho de Joás. Joás era um homem que era idólatra. E a mensagem de hoje que eu quero trazer para você, que o Espírito Santo colocou no meu coração e trouxe para mim, é sobre a nossa missão, sobre a nossa missão. Eu quero que nessa noite você assuma a sua missão. O Espírito Santo, essa palavra vai vir sobre o seu coração para que você assuma a sua missão. Todos nós temos uma missão. Nós temos uma missão e essa missão ela é dada por Deus, amém? E existem coisas que tentam nos tirar dessa missão. Existem situações que vão vir sobre a nossa vida para nos desvirtuar dessa missão. Só que quando, mesmo estando vivendo um momento difícil, nós decidimos, não, eu vou assumir a minha missão, eu vou viver a missão que Deus ele tem para mim. Então Deus ele começa a fazer tudo que nós não podemos fazer. Então qual que é a mensagem dessa noite? Assumir a nossa missão. E a Bíblia diz aqui, ó, no capítulo 6, no versículo, nós vamos ler no versículo 3. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região do leste vinham e invadiam, versículo 4, acampavam na terra e devastavam suas colheitas ao longo de todo o caminho até o sul e nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Olha para mim, primeira coisa, eles não se preocupavam, os midianitas, os amalequitas, os inimigos do povo de Deus, não se preocupavam com o período da plantação. Enquanto o povo de Israel estava plantando, eles não estavam lá. Enquanto o povo de Israel estava lançando as sementes, eles não viam. Sabe quando eles viam? Na hora de colher. Era na hora da colheita que eles vinham para devastar tudo, para pegar tudo, para arrasar com tudo. E você sabe o que isso aqui mostra para mim e para você? O diabo não se importa com o nosso joelho, com a nossa semente de oração, com a nossa semente de jejum, com a nossa semente de gratidão. Ele não se importa enquanto estamos plantando. Sabe quando ele vem? Quando está chegando a hora de você colher tudo que você plantou. Sabe quando ele vem? Quando está chegando, e ele sabe a hora que está chegando o momento de você colher. Colher aquela semente de lágrimas que foram derramadas. Colher a semente de orações que foram feitas. Colher a semente do jejum que você apresentou. Colher a oferta que você derramou no altar. Colher o holocausto que você ofereceu para Deus. É nesse momento que eles vêm. A Bíblia diz que no momento aqui ó, diz assim ó, devastavam suas colheitas. Olha lá, ao longo de todo o caminho, eles ficavam acampados.
acampados ao redor, só esperando o momento de colher para vir devastar tudo. E aí você não entende que você começa a viver um momento de muita pressão, você começa a viver um momento de muita angústia, você começa a viver um momento difícil, um momento que a sua mente começa a ser atacada por muito pensamento, seu coração começa a ser atacado por muitas, como eu vou dizer, sugestões, e você não entende o porquê daquilo, e às vezes você fica, por que isso está acontecendo? E o diabo sabe que a hora de você colher as sementes plantadas ao longo do caminho está chegando, porque tudo que a gente planta na presença de Deus, igreja, a gente colhe. Tudo que você planta, tudo que você planta na vida de alguém, você colhe. Tudo que você planta para alguém, você colhe. E no momento que está chegando o momento da colheita, o diabo vem para devastar seu coração. Ele vem para tentar devastar sua fé. Ele vem para tentar devastar suas forças. Ele vem para tentar devastar sua confiança em Deus. E aí situações começam a acontecer para tentar fazer você duvidar. Situações começam a acontecer para tentar roubar sua confiança naquela visão que Deus te deu. Situações começam a acontecer para tirar você do caminho que você estava há tantos anos, servindo a Deus, fazendo para Deus, sendo fiel a Deus. Aí as circunstâncias querem fazer você mudar, sabe por quê? Porque está chegando o momento de você colher cada semente que foi plantada. Então, se você está vivendo um momento assim, creia, a colheita está chegando. Todas as orações que você fez, a resposta está vindo. Sabe quando que o diabo ele veio para Daniel? Não foi quando Daniel começou o jejum, não foi no dia 10 do jejum, não foi no dia 12, não foi no dia 20, foi no 21º, porque a Bíblia diz que no primeiro dia as orações dele foram ouvidas. Quando o anjo chegou, ele falou: Daniel, no primeiro dia foi ouvido. Mas Satanás mandou principados para tentar impedir que ele chegasse. Só que Daniel continuou orando, continuou perseverando, continuou insistindo, e foi isso que fez a resposta chegar. Agora, se Daniel parasse aquela oração e aquele jejum, ele perderia a colheita da semente que ele teria plantado. É por isso que tem momento que vai ficando difícil. Tem momento que você olha e pensa assim: será que vai mesmo? Será que chega mesmo? Será que muda mesmo? Quando a gente começa a se perguntar essas coisas, quando a gente começa a viver esse tipo de sugestão, está perto de você colher tudo aquilo. E o que ele faz? Ele se acampa ao redor para tentar te devastar de alguma maneira, porque a única maneira que ele tem de roubar a colheita é fazendo isso aqui, ó. Vamos lá. Olha só, no versículo 12 agora, vamos lá para o versículo 11. O anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que pertencia a Joás, filho de Abiazer. E aconteceu que Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Agora aqui diz assim, ó: então o anjo apareceu e lhe saudou: Deus está contigo, valente guerreiro. Olha para mim. O anjo não apareceu para todo mundo. O anjo não apareceu para todo mundo. O favor de Deus não foi derramado sobre todo mundo. Sabe onde que o favor de Deus chegou? Sabe onde o favor de Deus alcançou? A vida daquele que mesmo com medo foi guardar o que ele tinha. Porque a Bíblia vai dizer mais pra frente que ele estava com medo. Mas mesmo com
carregava. Mesmo com medo, ele não abriu mão daquilo que ele tinha. Mesmo com medo, ele decidiu resistir. Eu não vou deixar eles tomarem aquilo que eu tenho. Eu não vou deixar eles levarem aquilo que eu plantei. E ele estava ali resistindo. E o anjo apareceu para ele. Sabe por quê? O resto do povo, a Bíblia diz que eles estavam escondidos em cavernas. Não adianta eu levantar um clamor a Deus e me esconder no momento que eu tenho que resistir. Não adianta eu levantar um clamor a Deus e no momento da luta eu começo a fugir, eu começo a murmurar, eu começo a fazer o contrário de tudo aquilo que eu estava fazendo. Gideão demonstra aquela palavra que diz: resistir o diabo, submeter-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ele estava se submetendo a Deus e resistindo. Tem momentos que a gente vai ter que resistir, gente. E resistir mesmo. Você vai sentir uma pressão tão forte, você vai sentir uma pressão vindo sobre a sua vida. É nesse momento que você tem que resistir, porque a colheita está chegando. Esse momento é o momento que você precisa se submeter a Deus e continuar resistindo. O anjo não apareceu para todo o povo de Israel. O anjo apareceu para quem decidiu resistir, para quem decidiu continuar fazendo mesmo com medo, para quem decidiu continuar perseverando mesmo sem força. O anjo veio, o favor de Deus veio sobre Gideão, porque ele estava ali resistindo. E vai ter momentos que a gente vai ter que pedir a Deus muita força para resistir. Vai ter momentos que a gente vai ter medo, mas a gente vai ter que continuar confiando que Deus está guardando. Vai ter momento que a gente vai ter medo e que a gente vai pensar: meu Deus, será? E é nesse momento que Deus, ele testa a nossa confiança nele. Porque se a gente confia nele, a gente vai continuar crendo. O que aquele povo fez? Eles se esconderam. Eles clamavam a Deus e iam se esconder. Eles clamavam a Deus, mas as atitudes deles mostravam que eles não confiavam em Deus. Eles clamavam, mas no momento de mostrar confiança, eles agiam de maneira diferente. Então, quando eu levanto um clamor para Deus, Deus ele vem para ver se a minha atitude condiz com o clamor que eu estou fazendo. E o clamor de Gideão condizia, porque ele estava ali resistindo. Sem força, sendo menor, resistindo. Sozinho, resistindo. Vai ter momentos que para a gente viver essa missão que Deus deu, a gente vai ter que pedir a Ele para dar força só para resistir. Não é nem para fazer alguma coisa, igreja. É só para aguentar. É ficar de pé e resistir. Vai ter momentos que tudo que a gente precisa fazer é se manter de pé e resistir toda a pressão que vem. Tudo aquilo que o diabo tenta fazer para fazer com que a gente perca tudo aquilo que a gente plantou. E olha, essa palavra é forte, sabe por quê? Gideão vivia em um ambiente idólatra. O pai dele era idólatra. O povo todo tinha se tornado idólatra. Ele vivia em um ambiente hostil. Ele estava vivendo um momento de necessidade, de crise, mas ele não se corrompeu pelo lugar que ele vivia. Ele não permitiu que a necessidade e a dificuldade se corrompesse quem ele era. Ele não permitiu que aquelas pessoas o influenciassem. Ele continuou guardando aquilo que ele carregava. Existem momentos da nossa vida que a gente vai estar em lugares que vão tentar nos influenciar, vamos nos envolver com pessoas que vão tentar nos influenciar, deteriorar aquilo que nós aprendemos, deteriorar a nossa fé, corromper aquilo que Deus colocou dentro de nós. E Gideão, ele resistiu, fiel a Deus. Ele não deixou a necessidade de mudar a fé dele. Ele não deixou aquelas pessoas idólatras influenciarem ele. E ele permaneceu ali resistindo. As condições dele eram mínimas. Olha como é que isso é forte. O favor de Deus vem aí.
Porque as condições dele, ele não tinha condições, ele não tinha recurso, ele não era grande, ele não tinha influência. Mas ele resistiu. Aí a graça de Deus veio sobre ele e fez ele viver coisas que pessoas capacitadas do tempo dele não viveu, porque a graça de Deus nos alcança aí. O favor não merecido de Deus nos alcança aí. Quando a gente resiste, quando a gente guarda aquilo que a gente carrega, Deus te deu uma missão no lugar em que você está, uma missão na sua família, uma missão no lugar em que você trabalha, uma missão no lugar em que você mora. E mesmo vindo as necessidades, as situações difíceis, mesmo você estando na roda de pessoas idólatras, de pessoas que querem te influenciar para o mal, quando você resiste guardando aquilo que você carrega, o favor de Deus vem sobre a nossa vida. Não foi a condição de Gideão, não foi a capacidade de Gideão, a inteligência e a influência dele que fizeram ele um juiz de Israel e vencer uma batalha maior. Mas foi apenas uma coisa: ele não permitiu que a crise o influenciasse. Sabe o que as situações difíceis que a gente vive quer fazer com o nosso coração? Nos influenciar, fazer a gente mudar de rumo, fazer a gente pensar assim: não, isso aqui eu devo estar enganada, não é isso aqui não, eu devo estar enganado, não é isso aqui que Deus quer não, por causa da dificuldade. E aí nós estamos no meio dessa palavra. Aí diz assim, ó, no versículo 13: ao que Gideão declarou: ai meu Senhor. Ele faz 3 perguntas agora. Se o Senhor está comigo, por que nos sobreveio essa calamidade? Ai meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Olha a pergunta dele: se eu sou de Deus, por que eu estou passando por isso? Se isso que eu estou fazendo é de Deus, por que eu estou vivendo isso? Foi a pergunta que ele fez para o anjo. Por que está acontecendo tudo isso? E o que é bom dessa pergunta? Quando eu pergunto por que eu estou assim? Por que eu estou pensando desse jeito? Por que as minhas atitudes estão desse jeito? Por que eu estou fazendo certas coisas? Quando a gente começa a se fazer essas perguntas, a gente muda muitas coisas dentro de nós e na nossa vida. E tem momentos que a gente precisa se perguntar: por quê? Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou tão nervoso? Por que eu estou tão amargo? Por que eu estou tão preocupado? Por que eu estou tão ansiosa? Por que eu estou com tanta dúvida? Por que eu não consigo me decidir sobre isso aqui? Quando a gente pergunta isso, a gente chega no porquê. Às vezes foi uma escolha errada que eu fiz. Às vezes é a companhia de alguém que está me influenciando. Às vezes é alguém que eu estou ouvindo que está apodrecendo o meu coração. Então quando eu pergunto o porquê do meu comportamento, o porquê das minhas atitudes, eu sou levada a entender o porquê que eu estou agindo assim. O porquê que eu estou pensando assim. Por que antes eu tinha uma fé e hoje a minha fé está diferente? Por que antes eu tinha uma disposição e hoje a minha disposição está diferente? Isso nos situa, isso nos restaura, isso faz a gente ser restaurado à missão de Deus. Quem está entendendo? Foi a primeira pergunta dele. Sabe por quê? Porque ele queria saber o porquê estava acontecendo tudo aquilo. E quando eu quero saber o porquê de certas atitudes minhas, eu começo a chegar na raiz que me levou àquela atitude. Eu começo a chegar na raiz que me levou naquela situação. Peraí, onde é que eu estava? O que aconteceu? O que mudou que agora eu estou desse jeito? Quem está entendendo? Agora olha a segunda pergunta que ele faz. Onde estão
todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram. Gideão queria saber onde estava o acesso à maravilha de Deus. Onde estão? Onde elas estão? Ele queria espiritualmente saber onde estavam as maravilhas de Deus. E as maravilhas de Deus na nossa vida, elas têm acessos. Nós temos que ter acesso a essas maravilhas. Ele queria saber onde estão. Ele queria acessar. Quando eu começo a me perguntar, Senhor, onde está a maravilha da salvação? Está na minha entrega a Cristo. Onde está a maravilha da saúde? Está no meu cuidado com o meu corpo. Onde está a maravilha de Deus na minha área financeira? Na minha fidelidade a Deus. Quem está entendendo? Ele queria o acesso das maravilhas de Deus. Quando eu quero saber onde estão as maravilhas de Deus, quando eu quero saber como acessar a maravilha de Deus, eu começo a me preocupar com o que eu tenho que fazer, com o que eu preciso oferecer. Quem está entendendo? Porque toda vez que você ora, toda vez que você faz um jejum, toda vez que você levanta de madrugada, você está oferecendo a Deus algo para acessar algo. Todas as vezes que a gente faz isso, a gente está oferecendo a Deus algo para ter um acesso, não para comprar, mas para ter um acesso. Você vê que eu não acesso a salvação se eu não me entregar para Cristo. Eu não vou acessar a salvação se eu não me entregar. Quem está entendendo? Então, para ter acesso a certas coisas, eu preciso me preocupar. Como que eu acesso isso? Gideão queria saber como ele acessava as maravilhas de Deus. E olha a outra pergunta. Entretanto agora, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Ele queria saber o seguinte: o que eu estou vivendo é a vontade de Deus? O que está acontecendo na minha vida é a vontade de Deus? Foi o Senhor que nos entregou? É o Senhor que quer que a gente viva isso? É o Senhor que quer que a gente passe por isso? Ele queria saber se aquilo era a vontade de Deus. Aí, olha o que o anjo responde para ele. Então o Senhor olhou para Gideão e disse: vai com a força que tu tens e liberta o povo das mãos de Midian. Ora, não sou eu que te envia? Aí sabe o que o anjo respondeu para ele? Vai na força que você tem. Olha daqui para frente, vê o que está nas suas mãos e faz agora com a força que você tem. Vai com a força que você tem. Faz o melhor onde você está. Pega aquilo que você tem e dá valor e vai nessa força, porque eu estou com você. Quem está entendendo? Então, não é ter condições, não é ter capacidade, mas é resistir. É se manter fiel, é guardar aquilo que você já recebeu, é guardar a fé que você tem no seu coração, é guardar a confiança que você tem no seu coração, porque é isso que atrai o favor de Deus. Sabe, eu estava lendo e aí eu estava pensando, o povo estava clamando, todo mundo estava clamando, mas o anjo só apareceu para uma pessoa. E aí Deus falou comigo: qual o comportamento dessa pessoa? Ele era melhor que todo mundo? Ele era mais forte que todo mundo? Não, mas ele fez 3 coisas que os outros não fizeram. Primeira coisa, ele não deixou a crise influenciar o comportamento dele. Ele não deixou a necessidade roubar a fé dele. A segunda coisa, ele resistiu, mesmo com medo, ele permaneceu, ele resistiu guardando aquilo que ele carregava e ele obedeceu. Quando Deus falou que ele ia, mesmo não acreditando nele, ele foi. E Deus, a Bíblia diz aqui, se você continuar lendo, a Bíblia diz que Deus diz para ele assim: você vai vencer todos eles como se fossem um só homem. Deus pegou todos os problemas e reduziu em um só. Você vai ter uma vitória que vai resolver tudo. E é isso que Deus faz. Deus traz uma vitória que muda tudo quando a gente resiste. Amém? Fica de pé que eu quero orar agora por você. Eu quero orar para que o Espírito Santo ele esteja sobre a sua vida no momento em que você precisa resistir. Eu quero orar para que o Espírito Santo dê a você essa resistência, porque existem momentos que a
gente precisa resistir aos pensamentos. Existem momentos que a gente precisa resistir às sugestões que estamos tendo. Existem momentos que a gente precisa resistir às necessidades, resistir às circunstâncias. E tudo que Deus vai fazer é muito maior do que o que a gente é muito maior do que o que a gente carrega, é muito maior do que a influência que nós temos. Porque se fosse do nosso tamanho, não precisava ser Deus para fazer. Amém? Levanta sua mão direita.